Os discentes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, Caio Camizão, Isabela Rocha, Letícia Souza, Raíssa Bacelar e Tiago Figueiredo apresentarão um trabalho Aplicação de consenso em programa de saúde pública. Nele será abordado o que é um consenso, como se aplica e uma aplicação na saúde pública. Consenso ou diretriz é um documento criado para auxiliar na tomada de decisões. Ele é elaborado por um grupo de especialistas ou pesquisadores que irão debater na tentativa de encontrar um consenso. Eles podem utilizar a técnica de grupo nominal ou a técnica de Delphi. Pela técnica de grupo nominal, é feita por um grupo pequeno, cerca de 9 a 12 pessoas, em que eles vão debater presencialmente. Enquanto na técnica de Delphi, eles responderão questionários de modo anônimo e pode ser feito à distância. Normalmente, esses consensos ou diretrizes são criados quando determinados dados de determinados assuntos são poucos ou controversos. A importância da diretriz na saúde é porque ela serve de referência para a prática clínica e beneficia tanto médicos quanto os pacientes. Os médicos, porque eles utilizam a diretriz como uma ferramenta que vai nortear a melhor conduta. E os pacientes, porque acaba protegendo de técnicas ou terapêuticas de eficácia não comprovada. Além disso, a diretriz ela é boa para gerar melhorias no ensino e na gestão em saúde, principalmente pela elaboração de programas de saúde pública. Bem, agora nós vamos começar a comentar sobre alguns exemplos de consensos e como eles ajudaram a impactar positivamente na saúde das populações e na gestão da saúde pública. Eu vou começar a comentar um pouco sobre o consenso brasileiro em doença de Chagas. No Brasil, a doença de Chagas sempre apresentou uma morbimortalidade bastante expressiva, principalmente na região amazônica. Entretanto, sempre houve uma lacuna no campo técnico-científico e político com relação a essa doença, por ser uma doença negligenciada, principalmente pela indústria farmacêutica. Isso sempre criou uma dificuldade para a elaboração de um documento que sintetizasse, com base em evidências científicas, diagnóstico e tratamentos adequados para a doença. Nós vemos aqui na primeira imagem, o Carlos Chagas, que ele foi o primeiro pesquisador a encontrar no sangue de uma criança febril o Trypanosoma cruzi. Isso foi em 1909. E apenas 96 anos depois, em 2005, é que foi elaborado o primeiro consenso brasileiro em doença de Chagas, pelo Ministério da Saúde. Antes disso, o Ministério da Saúde, na década de 70 principalmente, ele só se ocupava em tentar erradicar a transmissão vetorial, com o lançamento de inseticidas e a construção de habitações de alvenaria, com remanejamento das populações que viviam em casas de barro de madeira, que seriam propícias como esconderijo do vetor. Isso mudou no ano 2000, quando o Brasil ele assinou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, onde foi previsto que os países signatários, eles deveriam desenvolver medidas para erradicar doenças negligenciadas. Aqui no Brasil, começou esse movimento de desenvolvimento de um consenso para a doença de Chagas, e depois de várias reuniões em 2005 foi elaborado o primeiro consenso. E na introdução dele é importante destacar que eles evidenciam que era uma doença que era uma doença negligenciada, de pouca visibilidade, e que o governo anteriormente só se ocupava ou no lançamento de inseticidas para matar o vetor, ou na construção de habitações por meio do Banco Nacional de Habitação. Aí isso mudou, com consenso. Nós vemos aqui na imagem habitações de barro, aqui o vetor escondido entre as paredes. Aqui nós vemos a lâmina com Trypanosoma cruzi. Isso mudou o primeiro consenso, com a condensação de evidências científicas que existiam na época. E os primeiros impactos do primeiro consenso foram os principais, a sorologia em todos os níveis de saúde, principalmente no período neonatal, que foi constatado a transmissão vertical, a disponibilização de vários medicamentos. Nós podemos citar medicamentos no controle da pressão arterial, como a losartana, valsartan, antiarrítmicos, e também intervenção terapêutica em níveis terciários. Esses serviços deveriam ser disponibilizados nos serviços de referência em todas as unidades federativas, como eletrocardiograma e transplante de coração.
O esclarecimento e orientação para a população foi estabelecido nesse consenso como muito importante, ele deveria ser feito de maneira, principalmente e de preferência por equipe multiprofissional. E isso gerou um impacto bastante positivo, porque mudou totalmente a visão de como deveria ser abordada a saúde, e não apenas como havia sido feito anteriormente. Dando prosseguimento, no ano de 2015 publicou-se o segundo Consenso Brasileiro em Doenças de Chagas. Este consenso foi um marco fundamental para garantir parte da resposta brasileira. As evidências descritas por eles foram filtradas para garantir maior rigor nas recomendações e garantir a aplicabilidade nos cenários reais do SUS, pois levou-se em consideração o cenário epidemiológico atual e os avanços técnico-científicos baseados em evidências. Tendo em vista, dentre as principais evidências achadas, podemos mostrar como a doença ainda é negligenciada no Brasil pela limitação de opções terapêuticas. Apenas 2 fármacos antiparasitários estão disponíveis, o benznidazol e o nifurtimox. Além disso, há evidência também de que baixa progressão e associação de exames radiológicos e eletrocardiográficos. A necessidade de seriar estes exames a curto prazo é muito alta, visto a alta transitoriedade de manifestações clínicas da doença. E, além disso, os exames pouco fazem paralelo com os achados histológicos, ou às vezes nem fazem. Outras evidências mostram que a coinfecção de Trypanosoma cruzi e HIV em gestantes representa risco aumentado de transmissão congênita do Trypanosoma cruzi, implicando maior morbidade e mortalidade perinatal. Contudo, a evidência de infecção por Trypanosoma cruzi não justifica a indicação de parto abdominal. Além disso, recomenda-se a inclusão do teste sorológico com pesquisa de IgG positivo para Trypanosoma cruzi no Programa Nacional de Triagem Neonatal em regiões endêmicas para infecção do parasita. Sabe-se que a forma digestiva da doença de Chagas está altamente ligada à incidência de megaesôfago e megacólon. Em casos com indicação cirúrgica, a associação de megaesôfago e megacólon é de aproximadamente 92%, e a associação de megacólon, megaesôfago e cardiopatia chega a 65%. Pacientes com ativa reativação de doença de Chagas após alcançarem remissão clínica e parasitológica podem realizar profilaxia secundária quando os níveis de linfócitos TCD4+, forem menores que 200 células por milímetro cúbico, devido à alta associação de doenças oportunistas na AIDS. Olá, pessoal. Eu me chamo Letícia e agora eu vou dar continuidade falando como o consenso se aplica na saúde pública. A maioria dos consensos e diretrizes eles são empregados em forma de programas na rede pública. O SUS ele vai trabalhar em diversas frontes, como atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, além da vigilância epidemiológica, buscando diminuir a incidência de doenças, como é o caso do tabagismo. O tabagismo ele vem diminuindo devido à formação de parcerias com secretarias estaduais e municipais de saúde. Eles vêm internalizando no SUS as medidas do Programa Nacional contra o Tabagismo, que vem se desenvolvendo desde 1986. O modelo inicial de disseminação do programa contra o tabagismo buscava atingir formadores de opinião e criar uma massa crítica capaz de mudar a aceitação social do consumo dos produtos do tabaco. O programa priorizou 3 grandes canais comunitários, que seriam as escolas, os ambientes de trabalho e a unidade de saúde. O programa propôs metas a serem realizadas por meio do que é previsto no consenso e diretriz relacionadas ao tabagismo. Os pacientes passaram a receber uma avaliação clínica direcionada a essa patologia e, posteriormente, um diagnóstico e um tratamento de acordo com os níveis de evidência. A avaliação clínica indicada nos consensos e diretrizes também trouxe a individualidade, ou seja, a medicina centrada na pessoa, como uma forma de aprimoramento, visto que criou o teste de Ferguson para uma avaliação da dependência à nicotina. Além disso, também trouxe para o programa uma avaliação psicossocial, que é extremamente importante em casos de pessoas que têm essa dificuldade, essa doença com relação ao tabagismo. Olá, dando continuidade, ainda falando sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, podemos destacar o PCDT aprovado em portaria ainda no ano de 2020. Nele, estabelecemos terapêuticas e protocolos clínicos para o atendimento do tabagista. Nele contém também consensos técnico-científicos que foram feitos a partir de discussões.
a gente tem também diagnóstico, tratamento e o acompanhamento desse paciente. Aqui a gente tem um exemplo, nesse quadro, do consenso sobre recomendações desse PCDT. Aqui a gente tem questões e as considerações sobre as decisões dessas questões. O nosso grupo considerou que eles utilizaram a técnica de grupo nominal, já que houve um debate sobre o tema. Como exemplo, podemos destacar aqui a questão do aconselhamento estruturado, se é ou não recomendado para a cessação do tabagismo, e nesse caso, houve o consenso que sim, será utilizado o aconselhamento estruturado. Nossa conclusão é sobre a importância do consenso nos programas de saúde pública e sobre estabelecer terapêuticas, profilaxia, o rastreamento, e não só na doença de Chagas, como utilizamos aqui como exemplo, e no tabagismo, mas também em outros programas de saúde pública, prevalecendo uma melhor qualidade de vida para a população das doenças em que foi utilizado o consenso. Essas são as nossas referências. Obrigada.